Olá pessoal, eu sou a Laís e você está no canal É Sério Isso? Hoje vamos ver uma história muito curiosa, um caso que se passou em 1897 e foi considerado o primeiro julgamento nos Estados Unidos onde o réu foi condenado por um fantasma. E então fica aqui comigo para ver essa história. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like. Eu tô começando o canal agora, então para mim é muito importante se você puder me dar essa ajudinha. Então vamos lá. A história se passa com Edward Shue. Ele era um ferreiro desde os 13 anos de idade. Quando completou seus 31 anos, ele se mudou para West Virginia. Nessa cidade, estavam precisando urgentemente de ferreiros. Era uma profissão que estava em falta. Naquela época, o emprego de ferreiro era considerado um ótimo emprego. Então, logo na primeira semana que ele se mudou para West Virginia, ele já tinha arrumado um trabalho e já estava empregado. Nessa cidade, ele conhece a Elva. Ela é descrita como uma jovem muito bonita e ele logo se apaixona. Um tempinho depois que eles se conhecem, ela resolve apresentá-lo à família dela. Porém, a família dela não gosta dele nem um pouco. Acham ele esquisito, um sujeito com muita lábia e ele não passa uma boa impressão. A família da Elva diz para ela que não aprovava o namoro, que ele não era uma boa pessoa. Até porque ele era novo na cidade e já estavam começando a surgir boatos que ele tinha um passado meio obscuro. Ele já tinha se casado 2 vezes e tinha ficado preso por 2 anos por roubo. Então ele não era exatamente um pretendente perfeito. A Elva fica muito brava com a negativa dos pais. Ela até tenta argumentar que gostava muito dele, mas não adiantou. A família não aprovou o Edward de jeito nenhum e não queria que o casamento deles acontecesse. Isso fez com que Elva e Edward se casassem escondido. Ela deixa a fazenda onde morava com os pais, vai com Edward para a cidade e lá eles se casam em uma cerimônia simples, sem nenhum parente de ambas as partes. Isso foi em outubro de 1896. Já em janeiro de 1897, as coisas não estavam muito bem. Os rumores eram de que Edward acabava sendo violento com Elva, reclamando de tudo que ela fazia. Ela não falava mais com a sua família, eles nem chegaram a conhecer a casa do casal. Nos arredores morava uma senhora chamada Marta. Todos gostavam muito dela na cidade. Ela tinha um filho chamado Andy. Ele era a pessoa que todos chamavam quando precisava de alguma coisa, algum serviço para ser feito. No dia 27 de janeiro, Edward pediu para Marta para que seu filho Andy fosse olhar a Elva durante aquele dia, porque ela não estava se sentindo muito bem e o Edward estava preocupado, mas ele tinha que trabalhar. O Andy estava muito atarefado naquele dia, ele não conseguiu ir de imediato. Mais tarde, quando terminou suas tarefas, ele vai dar um pulo na casa de Edward como ele havia pedido, para ver se a Elva estava bem. Quando ele entra na casa, já percebe que tinha algo de estranho. Estava tudo muito quieto, muito tranquilo, como se Elva nem estivesse lá. O Andy encontra a Elva na cozinha. Ela estava com sangue, com o pescoço estranho, um pouco virado para trás. Nessa hora, ele se assusta, coloca a mão nela para ver se ela ainda estava viva e percebe que ela está muito fria e enrijecida. Ele fica apavorado e sai correndo de volta para a casa da sua mãe. A Marta, sabendo da notícia, fala para ele ir correndo avisar o Edward o que tinha acontecido, que ela iria buscar o médico. Quando o médico chega na casa, o Edward havia chegado primeiro. Ele já tinha tirado a Elva do lugar que ela estava com ela em seu colo e chorando muito, inconsolável. Ele já tinha subido as escadas com ela, tinha dado um banho nela, penteado seu cabelo e, pasmem, tinha colocado nela o vestido de noiva, que segundo ele era o vestido mais bonito que ela tinha. Isso não era normal, muito menos naquela época, o marido preparar o corpo dessa forma. O médico, olhando para toda aquela cena, percebe que não tinha muito o que ele fazer ali, porque já tinham mexido em tudo. Então, diante de toda aquela situação, o médico acaba dizendo que ela teve uma morte súbita. Quando foram dar a notícia para a mãe da Elva, ela não se conformava. Em nenhum momento ela acreditou que a perda da filha seria de causas naturais. No velório, a mãe de Elva acha estranho que perto do pescoço da filha tinha algumas manchas escuras e ela até chega a mostrar para algumas amigas. E então, Mary Ann, que é a mãe da Elva, ficou tão desesperada com aquela situação que ela começa a rezar. Rezar, rezar sem parar. Ela pedia nas orações que ela descobrisse o que tinha acontecido com a sua filha. E aí, certo dia, a filha dela, na verdade, o fantasma da filha dela aparece para ela. Elva aparece para sua mãe 3 vezes. Na primeira vez,
ela aparece e não diz nada, como se não tivesse coragem de contar o que havia acontecido. Na segunda vez, ela aparece e começa a mostrar alguns lugares para sua mãe. Alguns lugares que ficavam nos arredores de onde ela morava. E na terceira vez, ela finalmente conta o que havia acontecido. Ela conta que Edward mudou após o casamento, que ele se transformou em uma pessoa violenta. No dia em que ela faleceu, ela conta que realmente não estava se sentindo muito bem. E por isso, para o jantar, ela havia feito alguns pães com geleia. Quando Edward chega em casa e percebe que não havia comida de fato para o jantar, não havia carne, ele fica muito irritado. Coloca as duas mãos ao redor do seu pescoço e ela conta que sentiu quando sua traqueia rompeu. E naquele momento ela já caiu sem vida. Ela diz que quando se foi, ficou muito angustiada, porque ninguém saberia o que aconteceu de fato com ela. Ninguém conheceria de verdade a história. Até que sua mãe, a Mary Ann, começa a rezar pedindo para descobrir a verdade. A Elva também conta diversas coisas do seu dia a dia. Conta sobre a Marta, sobre o Andy, pede para sua mãe conversar com eles, porque vira e mexe ela ia lá na Marta pedir conselhos e contar o que estava acontecendo em seu casamento. Então a Marta sabia como Edward era um homem violento. Então a Mary Ann conta para os vizinhos, os amigos, os parentes, tudo o que ela havia descoberto. Os familiares, juntamente com Mary Ann, vão até o procurador de justiça chamado Preston e conta para ele que eles sabiam de toda a verdade e tudo o que tinha acontecido. O problema era contar como a Mary Ann ficou sabendo de tudo. Quando Mary Ann conta para o procurador que foi a sua filha que lhe contou toda a história, ele começa a achar que ela é louca. Mas todos os familiares, os amigos começam a falar super bem de Mary Ann, que ela é uma pessoa sã e que estava dizendo a verdade. Então nessa hora Preston diz: bom, então para saber a verdade, a gente vai fazer mais uma ação. Nessa hora, muitos não gostaram, pois a exumação naquela época não era uma prática muito bem aceita, mas mesmo assim ela é feita. Então, participam da exumação a Mary Ann, que é a mãe da Elva, o Edward, o médico que participou naquele dia e outros médicos. Quando abrem o caixão, eles percebem que a Elva estava muito bem preservada, pois estava no inverno, então as baixas temperaturas a mantiveram quase que intacta. Quando eles fizeram todos os exames, eles perceberam que a história que a Mary Ann contou fazia muito sentido. Todos os médicos presentes concordaram. Ela realmente estava com uma fratura no pescoço. Isso vira um caso criminal e o Edward é preso. Quando começa o julgamento, eles estavam tentando usar as provas materiais da autópsia para incriminar o Edward, para não ter que usar a história real de que a própria Elva contou o que teria acontecido com ela. Mas a autópsia foi logo rebatida pelo advogado de Edward. Ele alegou que poderia ter acontecido isso com o pescoço de Elva com o deslocamento do caixão para o sepultamento, que é uma alegação que até faria um pouco de sentido. E aí quem traz a história do fantasma para o julgamento é o próprio advogado de Edward. Ele traz em tom de chacota. Ele tratava a Mary Ann como louca e a história como ridícula, afinal era a história de um fantasma. A Mary Ann contou a história das visões diversas vezes, pois os advogados queriam pegar alguma inconsistência ou versões diferentes. Mas não, ela sempre contou perfeitamente a mesma história. Até que Edward se levanta e diz que ninguém vai provar nada, porque ele não havia feito nada. Ele amava a esposa e aquilo era um absurdo. E aí vocês lembram que eu tinha contado para vocês que ele já tinha sido casado 2 vezes? Pois é. A primeira esposa, ela era bem jovem, tinha 16 anos e estava grávida. E então um bloco de concreto acaba caindo nela e ela perde sua vida. Já a segunda esposa também era muito jovem, eles tinham uma filha juntos. E ele um dia simplesmente vai embora, abandonando as duas. Inclusive, essa segunda esposa vai ao tribunal depor contra ele. Ela havia se casado novamente. E ela conta que ele era muito violento, explosivo e confirma toda a sua personalidade. Então, o júri decidiu. O Edward foi condenado à prisão perpétua. Ele só não pegou a pena capital porque os votos não foram unânimes. 4 meses após a sua prisão, Edward falece na cadeia por conta de uma gripe. Então, de fato preso, ele acaba ficando apenas 4 meses. Essa história acabou se tornando uma lenda nos Estados Unidos e foi feita até uma homenagem,
com uma placa explicando que foi o primeiro julgamento que foi considerado depoimento de um fantasma. Então a Elva conseguiu que a sua história fosse contada. Ela conseguiu justiça. Então é isso, pessoal. Conta aqui pra mim o que vocês acharam dessa história, se vocês gostaram. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like e eu vou ficando por aqui.